Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 9 de setembro de 2025. Muitas notícias importantes, mas antes vamos fazer uma referência ao tempo. Hoje é aquele dia que tem poeira na roça, né? Vocês estão olhando aqui o meu fundo, a ventania que está cruzando o estado de São Paulo, está cruzando o sudeste, né? Está passando aqui pelo Mato Dentro, e vocês imaginam como é que está a situação, né? O meu vizinho aqui, o pessoal da cana produtores de cana da Bom Retiro, colocou calcário aqui no canavial deles, que é muito bom, só que a ventania está trazendo o produto aqui para dentro do meu estúdio, tá um negócio complicado. Mas é muito bom a gente fazer o programa ao vivo, né, de dentro da roça, de dentro do agro, para a gente poder realmente passar para vocês o que nós estamos sentindo e vocês terem confirmação de que nós somos um programa do agro. Agora, inclusive, falando nisso, não estou reclamando, não. Estou vendo até mesmo essa ventania como uma boa notícia, porque a frente está passando, está chovendo no Rio Grande do Sul, choveu um pouquinho, 5 milímetros, 8 milímetros no oeste do Paraná, e ela está cruzando o estado de São Paulo aqui agora. Nós temos essa manchete de o Globo Sul tem risco de temporais com ventania, desde da madrugada está ventando aqui no interior de São Paulo, e o Sudeste continuará tendo dias de calor. Só que a boa notícia é que esta ventania significa que a frente está empurrando o bloqueio atmosférico, e aí é indício de que as chuvas realmente vão se compor. Aquilo que o Ronaldo Coutinho, que a previsão tem dito sobre a meteorologia, de que as chuvas chegariam nesse período, está acontecendo. O tempo está mudando, a gente que mora aqui junto com a natureza, a gente sabe as mudanças do tempo. Então, você também que acompanha o Tempo e Dinheiro, que é um profissional do agro, produtor de alimentos, sabe da importância dessa ventania. Não é boa, claro, ventania, imagina, mas ela está antecipando o que virá aí, que serão as chuvas, e elas são muito bem-vindas. Agora, é um dia, como eu disse, de muitas notícias importantes, porque começou o julgamento do presidente Bolsonaro e temos novidades. Primeiramente, como era de se esperar, a manchete a gente pode colocar na tela, o Alexandre de Moraes não perdoou, está sendo bem virulento, bem duro com o Bolsonaro, ele aponta Bolsonaro como líder de grupo criminoso, diz que o ex-presidente comandou atos executórios para se manter no poder, está pedindo pena máxima para o presidente Bolsonaro. Porém, o ministro Luiz Fux abriu divergência durante o relatório apresentado pelo Alexandre de Moraes. Aliás, ele abriu duas divergências, o clima ficou tenso entre os 5 ministros dessa primeira turma que julga os atos do presidente Bolsonaro, e nós temos até vídeo que nós vamos mostrar mais à frente, onde Fux diz assim, ele está dizendo ali, está escrito na legenda, Fux se descolou do relator ao longo do processo e se tornou a principal esperança de aliados de Bolsonaro. Por quê? Se ele mantiver a divergência no voto dele, e ele está centrado na base simples de que Bolsonaro é um cidadão comum, não podia estar sendo julgado ali no STF, não tem foro privilegiado. É a base do argumento do ministro Fux. Se isso acontecer e tiver um voto divergente na primeira turma, o julgamento vai para o plenário. Aí teremos mais condições de divergir do relator, que é vítima, que é testemunha, que julga, que condena, que é o Alexandre de Moraes. Muito importante essa divergência do ministro Luiz Fux, uma atenção muito importante, todos os olhos nesse instante voltados lá para a primeira turma de Brasília.
Bom, temos também, vamos falar do Nepal mais à frente, que está pegando fogo no Nepal. Tentaram cortar a internet, daqui a pouco o Sérgio Braga vai relatar 19 mortos, estão incendiando os prédios, as televisões, a Rede Globo de lá, vamos comentar, mas a nossa preocupação é com a economia, porque tem gente roubando o dinheiro dos bancos. Nós não estamos sendo penalizados, mas os bancos já perderam 30 milhões os ataques de hackers ao sistema financeiro brasileiro. Eu não posso deixar de dizer, né? Só a urna eletrônica é indevassável. Mas, enfim, são 30 milhões. Agora, para quebrar esse clima, antes aqui na nossa abertura, deixa eu puxar uma tela que está deixando estarrecidas as pessoas. O site político Metrópolis está dizendo que o deputado do PSOL está convocando uma audiência na Câmara para discutir OVNIs, disco voadores. Alô, pessoal de Varginha? Não são só vocês. Olha lá, o deputado do PSOL, nesse embate geral, onde a nação está descobrindo para que lado vai. Esse deputado quer discutir os OVNIs. Muito bem, deixa eu chamar o Sérgio Braga, porque o Sérgio Braga é mais sensato. Boa tarde, Sérgio Braga. Como é que está São Paulo? Eu ia dar uma risada, né? Mas não convém, não, viu, João Batista? Né? Isso serve. Estamos numa situação de curiosidade para os ETs, né? O que está acontecendo nesse planeta Terra, o que está acontecendo nesse Brasil aqui? Mas, enfim, vamos lá. Vamos em frente. Vento, ventania, ventarola, vendaval, como preferir, João Batista. Né? Os ipês que estavam floridos aqui, as flores já caíram todas, já estava no período, né? Mas o vendaval, essa ventania que está se abatendo aqui sobre a região sudeste e aqui na capital paulista, diminui um pouquinho a temperatura, 28 graus, bem calor, a expectativa de que a temperatura possa, até o finalzinho da tarde, chegar aos 31 graus. Né? Se não fosse essa ventania, esse vendaval, já teria batido certamente no termômetro aqui da capital paulista, 31 graus. O tempo segue firme, não há expectativa de chuva por enquanto, e a temperatura segue em elevação, João Batista, na capital, e também lá no Nepal. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso, João. Enquanto isso, nós temos aí o óleo gás e agora os OVNIs. Meu Deus, vamos em frente, Sérgio Braga. Daqui a pouco você volta com informações seríssimas, importantes, porque é o nosso objetivo aqui no nosso Tempo e Dinheiro. E para encerrar essa abertura, como sempre, a nossa bandeira. Vamos expô-la novamente, porque a gente continua acreditando que, olhando essa bandeira e com o esforço dos produtores rurais do meu Brasil, o nosso país, o Brasil, vencerá. É a nossa mensagem de sempre, uma mensagem otimista e cada vez mais nessa certeza que nosso país vai vencer apesar de tudo. Ok? Vocês também acreditam nisso. Dito isso, vamos em frente. Gleidson Ricardo, nosso editor, ponha o Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, edição desta terça-feira, 9 de setembro de 2025, um dia muito importante. Todos os dias são importantes, as notícias são importantes, mas hoje é fundamental. Por isso, antes de chamar os nossos especialistas, estou convidando a todos vocês para participarem da nossa enquete. Ela mais ou menos já foi definida nas edições anteriores, mas nós estamos renovando porque aquilo que se esperava em termos de condenação do Bolsonaro está se encaminhando, apesar da divergência do ministro Luiz Fux. Por isso, nós estamos perguntando mais uma vez para todos vocês, participem da nossa enquete, está no YouTube, e a pergunta é essa: caso Bolsonaro seja condenado no STF, o que acontecerá com o Brasil? O que vai acontecer o day after, o depois, o dia seguinte? Então, alternativa 1, viveremos um período de paz e prosperidade para todos os brasileiros, para todo o território nacional, viveremos períodos de bonança, de prosperidade, de paz, com amor e carinho. Muito que bem, essa é a primeira alternativa. Segunda alternativa, é a mais realista, nada mudará, tudo ficará como está. A terceira, que é muito perigosa, é que a violência e o medo vão aumentar. E a quarta alternativa, que é a nossa esperança, a direita vai reagir, vai se unir e vencer as eleições do ano que vem, que definirão os nossos destinos. Então,
Por favor, votem na nossa enquete, já está no YouTube. Você que está em outras plataformas, dá uma olhadinha no YouTube, entre no celular, é mais fácil. Assim que você no YouTube colocar lá Tempo e Dinheiro, vem a enquete, você volta e você retorna para a sua plataforma de preferência. 4 perguntas, estamos repetindo aí para você. Caso Bolsonaro seja condenado, o que vai acontecer conosco? Viveremos um período de paz e prosperidade? É a alternativa 1. Alternativa 2, nada mudará, ficará tudo como está. 3, a violência e o medo vão aumentar. A direita é a alternativa 4, a direita vai reagir e vencer as eleições. Dito isso, Gleidson, vamos agora com os destaques dos nossos especialistas. Em frente. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje os mercados internacionais aí pela manhã amanheceram todos em alta, desde o petróleo, estava tudo no verdinho, João Batista. Mas no mercado está de olho, a safra americana aí veio dentro da normalidade, avançou a fase de maturação, começou a colher milho americano. Daqui a pouco vamos comentar tudo isso aí, né? A colheita de milho iniciando, soja vai começar essa semana, uns pontos mais ao sul. Mas o mercado já sabia disso, sem novidades. O mercado começou a ficar de olho agora na safra do Brasil aí. Alguns comentários lá em Chicago de manhã, João Batista, é que o clima segue irregular aí, chuva aparentemente ainda não chegou aí nos estados importantes como Mato Grosso. E com isso está dando um suporte aí no mercado de Chicago. Aqui no Brasil segue com os prêmios fortes, tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro, diretamente aqui do Maranhão. O destaque é o tempo seco voltando ao sul, mas com risco de geada em áreas de pomar de frutas. Muita atenção nas próximas madrugadas. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo tem uma terça-feira em queda, com 11 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, mas antes as cotações no mercado internacional, começando pela Bolsa de Chicago, tem aí a soja com queda nesse momento de 0,10% a $10,32, milho a $4,21,10 estável, trigo negociado com queda de 0,38% a 5,21 ou $5,21,75. Em Nova York o café cai, daqui a pouquinho Londres também, 0,68, Nova York é 382,23. Café cai em Nova York, cai em Londres. Açúcar em alta de 1,41% a 15,85. Está aí o algodão com alta de 0,33% a 66,43. Petróleo, $63 o barril, alta de 1,19%. Ouro batendo mais uma alta, $3.681,52 por onça Troy, 0,11 de alta. Quanto ao mercado cambial, dólar negociado nesse momento com alta de 0,11% a R$5,42,50. Já o mercado da soja, da B3 antes, né, 141.896 pontos, segue em ligeira alta nesse momento. Agora sim, mais uma vez, conferindo a soja na Bolsa de Chicago, recua 0,07% a $10,32,25. E o café em Londres, negociado café com queda de 1,31% a $4.374 por tonelada. Mais uma vez o café na Bolsa de Nova York, está aí 0,69% de queda, 382,20. O mercado do boi gordo, o mercado físico recua, enquanto que lá na B3 também apresenta queda em todas as posições. 309,30 por arroba para o setembro, 315,90 por outubro, novembro 324,80 e dezembro arroba negociada 330,10. Queda na B3 e no mercado físico. 4 praças de comercialização, 307,50 São Paulo Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado, região sudeste de Rondônia, 276, Tocantins ao sul, 285,50, Tocantins ao norte, 287,50. Daqui a pouquinho mais informações, direto do CPE, com informações conosco hoje, comentando o mercado do boi gordo, também o Iberville Neto, lá direto de Bebedouro, nessa edição, João. Muito bem. Hoje, inclusive, nós teremos um posicionamento de estratégias de mercado, segurar o mercado, segurar o preço ou participar da alta. Vem aí o analista, o estrategista da G-Trade, o Robson Polotto, para nos posicionar sobre milho, soja e o boi, hein? Mas principalmente o dólar. Como é que ficará o dólar depois desse julgamento do Bolsonaro
lá na CPMI. Então, Robson Polotto, da G-Trade, conosco já. E olhando, dando um pequeno comentário dos números apresentados pelo Sérgio, o açúcar subindo, hoje é o que mais sobe, 1,41% a 15,85 cents de dólar a libra do açúcar, demonstrando que está interessante para as usinas produzirem menos etanol e mais açúcar, para pegar esses preços em recuperação. E o etanol vai ficar para o pessoal do milho para fazer combustível, né? Esmagar milho para fazer etanol, essa é a posição. Muito que bem. Olha, um dia repleto, estamos de olho no que está acontecendo lá em Brasília, mas de repente você acorda e tem uma boa notícia assim, emocionante que te faz, né, se encher de esperança. Eu falo de uma amiga, a Catiane Mauer, ela é da cidade de Maripá, no Paraná. A Catiane vem a ser neta do seu Willy Mauer, lá de Maripá, que faleceu. E aí eu fui saber, através da Catiane, que o seu Willy nos acompanhava desde o início da nossa carreira, quando a gente abraçou o agro. E aí a Catiane ficou não só nossa amiga, nos acompanha aqui, como ela entrou no Clube do Tempo e Dinheiro. Então ela atendeu a nossa sugestão, seguiu o legado do seu avô, seu Willy, e ela está conosco. E mandou um comentário para a gente, convidando a todos para entrarem no clube, para nos dar sustentação, para a gente poder falar cada vez mais alto e mais longe. Ouça o depoimento que nos causou muita emoção da minha amiga Catiane Mauer, lá de Maripá, no estado do Paraná. Ouçam aí. Olá, tudo bem? Eu sou Catiane, natural de Maripá, Paraná, aqui na região oeste, e hoje eu venho convidar você também a ser assinante do Clube Tempo e Dinheiro. Desde pequena eu acompanhava o meu avô, assistia o João Batista nos programas de televisão, ele fazia no Canal Rural, Canal do Boi, diretamente lá da Bolsa, né, brasileira também, e é uma satisfação, uma alegria poder reencontrar novamente o João Batista, pelo fato das informações serem de confiança, serem de qualidade, e a exemplo do meu avô, hoje ele é falecido, mas é um motivo de alegria e orgulho. Então vem você também fazer parte do Clube Tempo e Dinheiro. Tenho certeza que você não vai se arrepender, assim como o meu avô, eu estou seguindo os passos dele. A minha bandeira é do Brasil, esse programa defende o agro brasileiro. Então vem você também fazer parte com a gente. Um abraço, João Batista, e um abraço a todas as pessoas que assistem este programa maravilhoso em defesa do agronegócio e que traz tantas informações importantes para nós que somos da área do agro. Muito obrigado, viu, Catiane? Vou tentar aqui conter minha emoção, né? Porque é uma história de vida, né? O que você acaba de relatar aí, né? O seu avô deixou um legado e a gente, tanto eu quanto você, temos que cumprir esse legado. Tomara a Deus, né, que a gente tenha essa possibilidade. Muito bem. Como a Catiane sugeriu, olha o telefone aí do lado. Você que está nos ouvindo aí pelas rádios, entre no clube. O Clube do Tempo e Dinheiro são 15 grupos, uma comunidade de informação, 15 grupos com todas as suas especialidades. Aí você define o que você quer, ou você fique também nos 15 grupos, mas o importante é que você seja o produtor rural muito bem informado. Então, como é que você faz? Mande uma mensagem de WhatsApp para esse telefone que está na tela, 199 98 13 29 15, aí você entra na comunidade do Clube do Tempo e Dinheiro. Então, faça como a Catiane, faça como todos os amigos que estão lá nos dando o prazer da sua presença conosco, nos ajudando a sustentar o tempo e dinheiro, para que a gente possa, como eu sempre digo, falar cada vez mais alto e mais longe, levando as informações do agro, do nosso ponto de vista dos produtores, para a sociedade brasileira. Apoie o Clube do Tempo e Dinheiro. Olha o telefone, 199 98 13 29 15, e vamos em frente. Falando em agro, vamos às principais manchetes do agro desta terça-feira. Sérgio Braga. Etanol CPEA hidratado abre o mês de setembro com 7ª alta consecutiva. Açúcar CPEA. Preços iniciam o mês de setembro com novas quedas. Trigo. Importações acumuladas em 2025 já são as maiores desde 2007. Batata CPEA. Preços seguem em baixos patamares. Manga.
Nas praças paulistas, floradas, desuniformes minimizam impactos de geadas na produção. E os produtores aguardam chuvas e exportações para definir o ritmo da colheita. Agora, como sempre, entram as notícias, as principais notícias da economia e da política no mundo e no Brasil. Sérgio Braga, é com você. Da revista Oeste, governo Trump volta a criticar Moraes na véspera da retomada de julgamento de Bolsonaro pelo STF. Do jornal Globo, entre aspas, continuaremos a tomar as medidas cabíveis, diz subsecretário de Trump sobre Alexandre de Moraes. A publicação menciona a data da independência do Brasil. Na Folha de São Paulo, China diz que apoia o multilateralismo e condena a ingerência em assuntos internos do Brasil, diz porta-voz sobre interferência dos Estados Unidos. Do Metrópolis, em meio a tensões com os Estados Unidos, Maduro antecipa o Natal para o dia 1º de outubro. A decisão do presidente da Venezuela de antecipar o Natal ocorre pelo 2º ano consecutivo. Da Gazeta do Povo, Nepal reprime com violência protestos contra a censura de redes sociais e mata mais de 19 pessoas e deixa centenas de feridos. Da CNN, onda de protestos e mortes leva à renúncia do primeiro-ministro do Nepal. Os protestos liderados por jovens foram motivados pela proibição governamental de plataformas de mídia social, corrupção generalizada e poucas oportunidades econômicas. Da Folha de São Paulo, Brasil tem a 4ª maior proporção de jovens que não trabalham nem estudam, diz a OCDE. A taxa brasileira é quase o dobro da registrada em países de renda mais elevada, diz o estudo. Da revista Oeste, organizadora de visita de Lula à favela do Moinho, em São Paulo, é presa em operação contra o PCC. Segundo o Ministério Público, Alessandra Cunha tinha papel central em esquema de tráfico e extorsão de moradores. Destacamos ainda nessa edição, João Batista, os protestos, as mortes que foram registradas lá no Nepal, um país que tem 80% da população que tem a religião hinduísta, até mesmo o budista, um país de paz. Katmandu é a capital e lá a censura sobre as mídias sociais. O governo resolveu tirar o WhatsApp, o acesso às mídias, Facebook, enfim, e os jovens entraram em confronto com a polícia, deixando um saldo aí de centenas de feridos, 19 mortes, a renúncia agora do próprio primeiro-ministro e também ao incêndio registrado em vários prédios públicos, inclusive uma grande emissora de TV do estado, do país, que tem todas essas informações praticamente oficiais, ou seja, prédios da sede do governo, parlamento, Suprema Corte foram invadidos, incendiados. E, sem dúvida, essa onda de protestos começou após esse bloqueio das redes sociais por lá, se generalizou hoje e ainda está sendo feito um balanço daquilo que deve acontecer daqui para frente num país que é da paz, João Batista. Censuraram, cortaram o WhatsApp e as mídias sociais dos jovens por lá. A correlação com o Brasil é rápida, né? É evidente, porque também aqui pesa sobre nós a ameaça do governo Lula tirar, né? Impor a censura e nos tirar a liberdade de se comunicar através das mídias sociais. Não, ao invés de avançarmos. Lá no Nepal, os jovens gritavam, ao invés de tirar, ao invés de censura, combata a corrupção. E aí as Forças Armadas metralharam a população, mataram 19 e a revolta não para, apesar da renúncia. O ex-estado da paz, que é o Nepal, está em chamas nesse momento e, evidentemente, que causado pela censura, que explodiu, a verdade surgiu à tona. Isso fica de lição para todos nós nesse momento que estamos vendo, nesse instante, o julgamento do presidente Bolsonaro, apesar da grande movimentação de domingo por todo o país, grande parte da população, para não dizer a maioria da população,
ao lado do presidente Bolsonaro, as manifestações de domingo foram decorrentes de apoio ao presidente Bolsonaro. A primeira-dama Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, fez um pronunciamento emocionado que causou uma profunda comoção em quem assistiu e quem acompanha a vida nacional. Muita gente ficou indiferente, mas agora nós estamos voltados para Brasília, naquela primeira turma, onde o ministro Alexandre de Moraes não se deu por achado, não se comoveu e está fazendo, vai durar 4 horas o seu pronunciamento, o seu relatório, está fazendo um relatório muito duro contra Bolsonaro, o que tira praticamente a esperança de que ele seja inocentado, e aí a luta é para saber qual é o tamanho da dosimetria das penas. Ouça aí um trecho do relatório do Alexandre de Moraes. No ar, Gleidson. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin, cumprimento a ministra Carmen, nossa decana da turma, ministro Luiz Fux. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e também imputação específica de liderar a organização criminosa. A denúncia foi recebida por unanimidade. E que o que ele sentia naquele momento é apenas na linha de contato com o inimigo. E que tomaria todas as providências, e nós vamos ver também no item que realmente tentou tomar. Ok. O pronunciamento longo, vai ter um acompanhamento, toda a mídia está em cima desse pronunciamento, a mídia de esquerda torcendo para que seja cada vez mais duro o julgamento do relator, vítima, testemunha, julgador, tudo numa pessoa só, que é o Alexandre de Moraes. Por causa desta situação anômala em termos de justiça, e até mesmo porque o Bolsonaro não poderia estar sendo julgado pelo STF, porque ele agora não tem nenhuma proteção, é um cidadão comum como todos nós, ele deveria estar sendo julgado na justiça comum. Esse é o principal motivo da divergência de um dos membros dessa quinta turma, dos 5 juízes lá do Supremo, que é o ministro Luiz Fux, que é o único juiz togado realmente que temos ali. E ele abriu divergência, e enquanto o Alexandre de Moraes dava como fato consumado que os 5 estavam aceitando aquele relatório, o ministro Luiz Fux levantou o dedo e causou um grande estresse nesse julgamento. Ouça a participação do Luiz Fux enquanto o Alexandre de Moraes lia o seu voto, o seu relatório. Veja aí. Corte no momento do recebimento da denúncia, e não houve nenhum fato superveniente que pudesse trazer a juízo uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei que vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal... Vocês ouviram muito bem, que é a unanimidade alegada pelo Alexandre de Moraes em termos de recebimento da denúncia. Voto é outra coisa. E o voto do ministro Luiz Fux vai acontecer, se não me engano, na quinta-feira. Hoje, todo dia está dedicado ao voto do Alexandre de Moraes. São 5 votos. Se houver divergência do Luiz Fux, a votação vai para plenário, onde tem 11 votos. E aí mais divergências, e aí mais fatos virão à tona. Qual é a conclusão que podemos chegar? Que os fatos não estão resolvidos. Esse julgamento não está resolvido. Temos que acompanhar com muita ansiedade, o Brasil todo está acompanhando com muita ansiedade o que está acontecendo nesse julgamento, que eu posso concluir que é muito esquisito, né? Inaceitável a forma como está sendo feita, sem o devido processo legal. Deixemos claro isso. A justiça não está sendo o seu completo desenvolvimento,
porque o devido processo legal não está sendo respeitado no caso, não só do presidente Bolsonaro, como todo o seu entorno que estão no julgamento de hoje. Agora, não podemos deixar de comentar também o que está acontecendo na CPMI do INSS. Enquanto que os fatos tentam ser demonstrados ali na CPMI, ontem aconteceu um fato estranho, para dizer o mínimo. O líder do governo, o líder do PT, Paulo Pimenta, tentou tirar o senador Rogério Marinho da CPMI, alegando que ele tinha participação nos conhecimentos do que está sendo julgado ali. Então, disse o Paulo Pimenta, escutem só, e nós vamos levar isso, veja a que ponto chegamos. Disse o Paulo Pimenta que, baseado no Código de Processo Penal e no Código do Processo Civil, esses dois códigos estipulam a suspeição de juízes quando há algum possível interesse no caso julgado. Por analogia, Paulo Pimenta disse que Rogério Marinho teria que ser substituído no colegiado da CPMI, porque, de acordo com Pimenta, Marinho não pode ser investigado e investigador ao mesmo tempo. Parece que ele desconhece o que está acontecendo na rua em frente, lá no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, onde o Alexandre de Moraes está fazendo um relatório como vítima, testemunha, julgador, enfim, e relator. É uma coisa absolutamente fora do comum que estamos vendo na nossa injustiça nesse momento no Brasil. Vamos continuar acompanhando e vou voltar ao Sérgio Braga, porque aqui é tempo e dinheiro, Sérgio. Começamos falando sobre essa ventania, esse vendaval que se abate sobre a região sudeste, inclusive destaque da própria revista Oeste, mostrando que os ventos devem continuar pelo menos até o final do dia, avançando, rompendo esse bloqueio atmosférico que vinha sendo registrado até então. Derrubada de árvores, já está sendo feita ou registrada problemas ainda com a rede elétrica em várias regiões, principalmente aqui na capital paulista. Nós temos um mapa, inclusive, mostrando a situação do que deve acontecer nos próximos meses, uma previsão um pouco mais estendida até novembro, com essa anomalia que leva a umidade para algumas regiões, a umidade ainda segue em boa parte da região sul, chega até a parte do sudeste, ainda Brasil Central ainda deve continuar com temperaturas elevadas, mas a expectativa é de que essa frente fria ou chuvas sejam registradas nesse período a partir de outubro. Na próxima tela, nós temos a condição de chuvas no Paraná, do dia 9 até o dia 23 de setembro, um verdadeiro dilúvio em algumas regiões, mostrando Guarapuava, por exemplo, que vai ter 138,9 milímetros, Cascavel com 132,6, Roncador com 119,3, até mesmo o Moarama com 77 milímetros. Portanto, muita chuva prevista para o estado do Paraná, no acumulado. Na próxima tela, nós temos a situação do Brasil, mostrando que as chuvas seguem concentradas na região norte, parte da região sul, sudeste e também até em parte do Mato Grosso do Sul, além do litoral, faixa litorânea do Nordeste. Brasil Central continua seco. Essa situação desse momento para esta terça-feira. Vamos ao satélite em tempo real mostrar a umidade que segue intensa na região norte, segue um corredor de umidade passando pela região sul, na região norte do Rio Grande do Sul, também pelo estado de Santa Catarina, a faixa leste do litoral, e seguindo para alto mar. Concentrada chuva, umidade na região norte e também em alguns pontos da região do Nordeste nesse momento. A previsão para os próximos 7 dias a gente acompanha agora. Vamos lá. A previsão do tempo vai desta quarta-feira, dia 10, até a próxima terça-feira, dia 16. Nesse dia 10, quarta-feira, portanto, amanhã, a chuva começa a se afastar da região sul do Brasil, após a passagem do ciclone extratropical. Chuvas intensas agora em alto mar, também na região norte do Brasil. As demais regiões do país seguem com tempo seco, baixa umidade do ar na região centro-norte do Brasil, assim como em várias regiões
do Sudeste. Sul do Brasil permanece com temperaturas abaixo do normal para esse período do ano, mas oscilando bastante após as chuvas registradas nesta última ou na primeira semana do mês de setembro. A partir do dia 14, domingo, há chuvas pontuais registradas no litoral do Nordeste, chuvas no norte do Brasil. Uma nova frente fria começa a se aproximar a partir do dia 15, segunda-feira, pelo sul do estado do Rio Grande do Sul, levando chuvas pontuais ao extremo sul do estado. Chuvas também registradas na faixa leste, nordeste, Brasil Central, região sudeste com tempo firme e norte com chuvas registradas nesse período. Vamos direto à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Estamos aqui, ó. Nos próximos 5 dias a chuva diminui aqui no sul. Essa chuva vocês estão vendo aqui basicamente é hoje. Inclusive o tempo já está melhorando. A partir da tarde de hoje o sol já predomina em boa parte da região sul. Essa chuva aqui no Mato Grosso do Sul também é hoje. E essa parte aqui do Mato Grosso também, se tiver, é hoje. São Paulo, mesma situação. Amanhã o tempo já melhora. No Rio, um pouco hoje, um pouquinho amanhã. Espírito Santo também. E aqui, sol, nuvens e chuva, mais hoje principalmente. E aqui no norte, a chuva se concentra mais aqui no Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Quando vê os próximos 15 dias, olha como vai começando a mudar a chave. Aquilo que a gente já vem falando desde o final de agosto, início de setembro. Metade de setembro para frente, começa a transição do período chuvoso, da estação seca, para o período chuvoso, da estação úmida. Então, começa o quê? Avança aqui no sul do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas. Olha como dá um bom volume de chuva aqui nos 2 estados, aqui, ó, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Começa a aparecer as primeiras chuvas no Goiás, Tocantins, Triângulo Mineiro, pessoal do café, provavelmente entre 15 e 18 começa a vir as primeiras chuvas, sul de Minas, São Paulo como um todo também, no sul do Brasil a chuva também ganha corpo, um pouco foi agora e outro pouco vai ser ali na semana que vem, depois do dia 17, 16, 17, 18. Aqui um pouco de chuva também no Espírito Santo. No Nordeste até começa a aparecer aqui, ó, no Sudoeste, Oeste da Bahia, partes do Maranhão, aqui o normal de sempre e aqui uma chuva bem consistente. Pouca chuva aqui nessa parte da Amazônia entre o Amapá, Pará e Maranhão até que está começando a vir. Na anomalia nós temos aqui, ó, anomalia de 15 dias, já está bem significativo aqui o Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, sul do Pará, começa a aparecer aqui em Minas, Goiás, aqui no sul também. Se a gente pegar de hoje até o dia 15, quase tudo isso aqui fica de normal abaixo da média. Do dia 15 ao dia 23, quase tudo isso aqui acima da média. Então há uma virada de chave a partir do dia 15 para frente, dando início à transição do período seco para o período úmido, ou seja, a estação chuvosa começando mais cedo. E aqui, ó, no sudeste, sul, sudeste e parte nordeste fica mais frio. Vamos ter aqui, ó, nessa região do Rio Grande, Santa Catarina, aqui nos Campos de Palmas, aqui no sul do Paraná, risco de geada com potencial de danos, principalmente a nossa região aqui. Então o pessoal que tem pomar, a gente já está avisando aqui nas rádios locais também. O pessoal que tem pomar tem que se prevenir para geada com temperatura perto ou abaixo de 0 na nossa região. Alguns pomares aqui podem ter mínimas de 1 a 4 negativo. Isso vale para quarta, menor chance na quinta, uma chance grande na sexta, sábado e também domingo. Então os próximos 5 dias nessa região aqui vai ser problemático em relação ao frio. Aqui na quarta e talvez sexta e sábado. Aqui mais na quarta e alguma chance também na sexta e sábado. E claro, algumas áreas do Rio Grande do Sul pontuais, também o frio pega toda essa região, esfria um pouco aqui no Mato Grosso do Sul. Em compensação, essa região aqui pode ter máximas de 38 a 42 graus ainda nessa semana. Então, olha o contraste. Aqui passa dos 40 e aqui baixa de 0. É Brasil e é primavera. Então acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de dar o like, se inscrever e no Tempo e Dinheiro também. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Grande Coutinho. Bom, como o Coutinho está dizendo, vamos deixar bem acentuado, né, o tempo está virando a chave. Ele falou várias vezes isso, mas na verdade o tempo está entrando dentro do calendário. 15 de setembro, a umidade chegando aqui no Sudeste, no Brasil Central, é o que ele
o Coutinho repassou para a gente pode confirmar nesta tela do CPTEC do INPE. O INPE pega várias informações, vários modelos e faz uma projeção do que vai acontecer nos próximos meses. Então, a partir do mês de agosto, eles fizeram essa projeção para os meses de setembro, outubro e novembro. Vocês veem que a parte em branco é dentro da normalidade do tempo. A parte mais azulada é que tem umidade nesse período. E a parte lá em cima do norte do país, Maranhão, Piauí, principalmente o centro da Bahia, o Pará, também o norte da Amazônia, lá em Roraima, abaixo da média, com chuvas abaixo da média para setembro, outubro e novembro, informações do CPTEC do INPE. Enquanto que aqui para nós, para encerrar, entre os membros aqui do Tempo e Dinheiro, eu estou recebendo informações do Miguel Zonzin Neto, dizendo que aqui em Ribeirão Preto, tempo muito quente, com vento e poeira, igual aqui no nosso Mato Dentro. O Maurício Carneiro Junqueira, de Rio Verde, Goiás, agora muito calor e vento, perigo de fogo, não é? Isso é muito importante, esse alerta. O Luiz Caixeta, Patos de Minas, muito quente, vento. Hoje é o dia do vento e nós estamos focados em Brasília. Mas depois do intervalo, Vlamir Brandalize vai nos falar direto de Imperatriz, no Maranhão, sobre o andamento do mercado da soja e do milho. É um instante só, a gente volta já. Em frente, Gleidson. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com vocês, Tempo e Dinheiro, desta terça-feira, uma ventania danada aqui no Mato Dentro, 9 de setembro de 2025. O Coutinho está dizendo que a umidade, as chuvas começarão a entrar a partir do dia 15, que venham logo, mas é um bom sinal essa ventania. Daqui a pouco eu vou falar lá em Imperatriz, no Maranhão, onde, acreditem, a temperatura está por volta de 42 graus. O Vlamir Brandalize está torrando lá no Maranhão. Ele vai entrar conosco já já. Mas antes, ele vai aguardar um pouquinho, porque eu quero passar uma parcial da nossa enquete. O julgamento do Bolsonaro está andando, não há muita novidade a não ser a divergência do ministro Luiz Fux, mas tudo indica que o Alexandre de Moraes vai pedir uma medida dura para o Bolsonaro, e nós estamos perguntando, caso o Bolsonaro seja condenado no STF, o que acontecerá com o Brasil? Demos 4 alternativas e já temos uma parcial, 474 votos
já foram recebidos aqui pela nossa enquete, 6% acreditam que após a condenação do Bolsonaro, viveremos em paz e prosperidade para todos os brasileiros. Agora, 14% acham que nada mudará, tudo ficará como está. 29% acham que a violência e o medo vão aumentar, enquanto que a grande maioria, 51%, acredita que a direita vai reagir e vencerá as eleições. Essa é a posição majoritária aqui dos nossos telespectadores, agricultores, homens do agro que constroem o nosso Brasil. Essa enquete é muito importante para a gente ter essa referência, para a gente fazer aqui as nossas editorias. Portanto, você que está nos ouvindo, está em outras plataformas, entre no YouTube, pelo celular é mais fácil, e vote na nossa enquete para nos orientar, ok? 4 perguntas. Você que está nos ouvindo, entre no YouTube. Estamos perguntando. Primeira pergunta, Gleidson. Como será o Brasil depois da provável condenação do Bolsonaro? Viveremos em período de paz e prosperidade? Opção 1. Opção 2, nada mudará, ficará como está. A opção 3, a violência e o medo vão aumentar. E a quarta, que está sendo mais votada, a direita vai reagir e vencer as próximas eleições. Tomara, votem aí. Agora sim, vamos falar de soja, vamos ver os preços da soja lá em Chicago. Em tempo real, Gleidson, nós estamos com a soja levemente no vermelho, continua de lado, né? Sobe um pouquinho no dia anterior, depois cai, hoje é dia de queda. $10,29,75 é o valor de um bushel da soja para novembro, último contrato, queda de 3,5 cents. Os 4 principais vencimentos da soja em Chicago, lá na CME, está dessa forma aí, Gleidson. O setembro zerou, o novembro estava 10 minutos atrás no vermelho, 4 cents de recuo, a 10,29, o janeiro 10,49, março 10,64. A soja aqui no Brasil, na B3, contratos na B3 com base no Porto de Paranaguá, o primeiro vencimento no vermelho, o novembro a $22,80 por saca, janeiro 23,25. Agora sim, vamos saber das análises do mercado da soja e do milho com Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Brandalize, Imperatriz, Maranhão. Alô, Vlamir, está me ouvindo? Oi, boa tarde. Live, calor aqui, tô com o som. Deixa eu acertar o som. Tá bom. A gente tem uma característica, eu e o Vlamir, nós somos teimosos. Aí eu falei, Vlamir, faça teste, tarará. Não, tá tudo certo. Chega na hora, né, Dom Vlamir? Mas vamos lá. Fale aí. Vamos lá, João Batista. Tá tudo no calor. Estamos no calor aqui do Maranhão. Saímos de Curitiba, o mercadão aí, se é que nem você mostrou, meio de lado, lateralizado, né? Não está mostrando muito com fôlego, nem para um lado nem para o outro. Lá no mercado de Chicago também segue de olho aqui no Brasil, nas notícias brasileiras, João, porque isso vai interferir sim, porque pode vir medidas adicionais aí do governo americano, né? Então, o mercado hoje está muito cauteloso, tanto lá como aqui, João. Quer dizer, evidentemente que os preços poderão mudar à luz do que vai acontecer nesse julgamento em Brasília, que não vai acontecer hoje, é só o voto do Alexandre de Moraes, que era um voto já esperado. O importante, né, Vlamir, foi a divergência aberta pelo Luiz Fux. O que poderá acontecer, hein? Olha, João Batista, tomara que o Luiz Fux bata para seguir uma lógica aí, jogar para o pleno, né? Pelo menos jogar a decisão para o pleno, para dar mais tempo aí para o próprio Supremo analisar melhor a situação, né, João? Porque o quadro em si, aí, pelo que eu vi pela manhã, em parte do voto do Alexandre de Moraes, é um voto muito duro. Não é um voto de juiz, João. Ele é um voto de alguém que está querendo perseguir alguém, né? Aparentemente é um voto de perseguição. Olha aí, é um voto de vingança. E atenção, saiu aqui mais uma informação. Diz que o Fux perdeu a paciência com o Moraes pela segunda vez e deixa transparecer o clima de tensão no STF. As coisas estão
embicadas lá no Supremo. Isso é muito bom, porque a divergência pode trazer para a gente a possibilidade de termos mais fatos esclarecidos desse julgamento estranho. Eu torno a repetir, né, Vladimir? Como é que pode o relator ser julgador, ser vítima, ser testemunha, tudo ao mesmo tempo? É um voto de vingança. Agora, é importante para saber de você, para você orientar os amigos produtores. O que devemos fazer nessas circunstâncias? Aguardar e pescar ou fazer hedge? Pescar, né? Porque mesmo fazer hedge agora não tem um valor de proteção bom. Mas vamos contar um pouquinho. O USDA ontem, no final da tarde, começo da noite, divulgou o relatório das lavouras. Isso é importante o produtor saber, porque hoje as lavouras americanas, quase todas já estão na fase de formação de vagem enchendo grão, 97%. Maturação, 21%, João. E o ano passado era 23%, a média 22%. Essa semana começam as colheitas na parte sul dos Estados Unidos. E o que teve de novidade no relatório? Leve queda na qualidade, 64% de boa excelentes. A semana passada era 65% e ano passado 65%. Sinalizando que não é uma safra bombástica, é uma safra normal, né, João? Então, essa condição aí que está trazendo aí pro USDA é o que reflete em Chicago, essa leve queda aí, sem rumo definido, né, João? Tá bom, então assim, é importante a gente passar uma certa tranquilidade para os produtores, porque não é momento de fazer hedge. Aliás, eu vou falar com o Robson Polotto já sobre milho, sobre soja, sobre boi, sobre os momentos da estratégia, o que fazer. Agora, do ponto de vista de mercado, você acha que pode ter alguma reviravolta importante, Vladimir? Dólar, por exemplo? Olha, o dólar, sim, o dólar é possível que, com a decisão mais dura aí do Supremo, o dólar amanhã depois pode pegar uma carona altista. Isso pode ser até benéfico em reais aí do curto prazo para o produtor. Isso é bem possível que aconteça, sim. Tá bom. Vladimir Brandalize, a sua Imperatriz então está com 42 graus agora, é isso? Tá quentinho, João Batista, tá quentinho por aqui. Para quem saiu com 10 graus de Curitiba. Vladimir, vamos passar uma régua então no mercado da soja para irmos para o milho. Olha, João Batista, com relação à soja, o mercado está de olho na fase final da safra americana, já vai início de colheita, começando a plantar em ritmo um pouco mais forte no Paraná, mas ainda lento, quase nada nas demais regiões, continua ainda no Mato Grosso, só comentários que plantio no seco ou no pó, nas áreas que vão receber algodão na sequência, e mercado de olho mais na questão política americana, no mercado financeiro, do que efetivamente nos fundamentos da soja. Tá. Os negócios estão acontecendo, Vladimir? Vamos colocar aqui o telefone para as pessoas saberem dos prêmios. Como é que estamos nos negócios de hoje? Olha, João, está saindo negócio, sim, porque sempre sai, né? Não dá para dizer que não sai. Os volumes de negócio estão andando, ritmo lento, né, perante as semanas anteriores. Os prêmios ontem estavam melhores que hoje está um pouco mais calmo os prêmios, justamente porque o dólar está instável e o comprador de prêmios está vendo que o dólar pode subir, não está querendo pressionar prêmios hoje, e alguns negócios estão saindo. Provavelmente vai fechar o dia aí a nível de Brasil, pelo que a gente viu de manhã, e perto de umas 100 mil toneladas negociadas, que é um volume pequeno, né? Para a soja é um volume pequeno no dia. Né? Tá. Você já mandou os prêmios lá para o clube? O prêmio já está no clube e já vão mandar os comentários da situação de balcão, de lotes aí para o clube também. Então, ligue para 19998132915 para você saber como é que estão os prêmios, se for negociar, se for vender, até mesmo se for pescar, para saber como é que estão os prêmios, as alternativas para você ter um pouco mais de recebimento de valor da sua soja. Então, ligue para esse número, entre no clube, você tem 7 dias grátis para experimentar, você aproveita, vai lá para o grupo da soja e dá uma bicadinha nas informações exclusivas que a Brandalize nos passa. Movimento de Porto. Essa é uma informação exclusiva, preciosa, caríssima, está lá à sua disposição. Mande um zap para esse telefone, 19998132915, é o telefone para você entrar no clube. A dona Leia da Luz vai ter o maior prazer em colocar você dentro do nosso clube. Seja assinante do clube, tenha essas informações preciosas antes de negociar. Vladimir Brandalize, vamos para o milho. Preços do milho em Chicago nesse instante.
O Gleidson, para o comentário do Vlamir. O milho no vermelho lá em Chicago, setembro $4,01 por bushel, dezembro $4,19,50, março $4,37,75 e maio $4,48. Preços do milho aqui no Brasil. Vamos lá. Preço do milho aqui no Brasil. Na B3, estamos também no vermelho, setembro R$ 65,26, base Campinas, novembro R$ 68,20, janeiro R$ 71,25, esse março R$ 73,49. Continuamos, assim, a grosso modo, tendo quase que R$10 de diferença, né, Vlamir? Nos preços atuais para o março. Continua sem grandes novidades, né, na B3 aí, porque se olhar o setembro até o março, ele está 65 a 73, aí fazem umas 3 semanas que não muda muito. Justamente porque estamos fechando a colheita safrinha, ainda tem 0,5% de lavouras de safrinha no campo. Compradores da indústria de ração e etanol estão muito tranquilos. O que aconteceu, João? É que tem grandes volumes ainda na mão do produtor. A exportação está embarcando forte, né? Dá para ver que mais de 1.200.000 toneladas foram embarcadas nesse começo de setembro. O quadro em si da indústria é de conforto e os produtores estão segurando para vender. Acredito que vai vender melhor à frente, não estão errados, porque as cotações para frente estão melhores e automaticamente a B3 segue de lado, né? E já Chicago hoje leve queda porque apareceu colheita, né? A colheita efetiva nos Estados Unidos, 4% da safra colhida, a média é 3%, o ano passado estava com 5%, um pouquinho à frente. Maturação já está com 25% das lavouras em maturação, a média é 25%. Houve uma leve queda na qualidade do milho, por isso que ele está pressionando um pouquinho em Chicago hoje. 68% de boa excelente, semana passada era 69%, o ano passado era 64%, está melhor que o ano passado o milho. E aí o milho sustentando acima de $4, e os meses aí de julho em diante, 26, todos eles acima de 4,50, sinalizando que o milho tem bons fundamentos de longo prazo, mas nesse momento ele está pressionado pelo início da colheita americana, que acaba limitando lá em Chicago, né, João? Bom, a pergunta que eu já fiz várias vezes, vou tornar a insistir, porque o mercado está de lado, mas como você disse, tem 50 milhões de toneladas de milho sendo arrastadas aí pelos produtores, esperando o melhor momento para vender. O bom senso indica, né, Vlamir, a experiência indica que esse pessoal deveria fazer um hedge para impedir que esse preço venha a cair. 73,49 hoje para março na B3, você acha que o pessoal deveria fazer uma put em cima de 73,40? Olha, João, é bom garantir, né, porque dependendo do que vier de safra americana, que o mercado fique acomodado mais um tempo aí, por alguns meses, pode chegar lá no começo do ano e ter muito milho para o pessoal vender, né, João, porque vamos seguir na exportação? Vai. Mas o mercado de Porto ele não está conseguindo pagar muito mais do que os níveis domésticos aí. Então está de 65, 66 no Porto. Muito calmo também. Os compradores primeiro querem receber o milho contratado para depois entrar em contratos novos. Por isso que está andando meio de lado. Mas os embarques estão começando a ganhar ritmo. Talvez aí mais para frente valorize. Por isso que é importante o produtor estar protegido, né? Esse 73 é uma cotação boa lá do ano que vem pro produtor se garantir, né? Se o mercado cair, ele está com o contrato. Se o mercado subir, está com o grão. Essa é a ideia para quem não vai comercializar o grão agora, né, João? Muito bom, professor Vlamir. O Vlamir, ele é professor de MBA, então ele sabe o que está dizendo, né? Ele olha sempre os dois lados, o lado do vendedor e do comprador. Nós temos um telefone, sempre é bom repetir, para você consultar de graça, para saber quanto custa para fazer essa operação que o Vlamir está recomendando. Então, o Gleidson vai colocar na tela o telefone do nosso assessor de investimento, que é o Fernando Sofiati, que é o assessor de investimento credenciado pela CVM, que é do Tempo e Dinheiro. Então, você liga para ele no 199-7110-8610 e pergunte quanto custa para fazer uma operação de seguro ou de participação de alta, tanto no milho, na soja, no boi, no café, naquilo que você achar importante para você se proteger. Vai segurar o produto? Sim, proteja o preço e deixa o produto livre para você negociar a hora que quiser, disponível. Olha que beleza. Quanto custa? 199-7110-8610. Dom Vlamir Brandalize, o que você está fazendo aí em Imperatriz? Parece que não para nunca?
Nós vamos bater papo com o produtor, vamos fazer palestras aqui com produtores e técnicos da região. Aqui vamos para Balsas daqui a pouco. Trocar figurinha, ver como é que está o espírito do produtor, dos técnicos que estão no campo aí, João, para a gente levar conhecimento, trazer conhecimento. Mas antes de fechar, como você gosta de bons números, eu peguei os dados da CSEC que saiu ontem à tarde, João, que eu estava comentando antes. Olha a soja. Soja é o maior produto do Brasil. Primeira semana de setembro, 5,7 bilhões de reais em divisas na exportação, soja para óleo. O milho na primeira semana, 5 dias úteis, 1 bilhão e 400 milhões de reais. E a primeira semana de setembro, uma das poucas vezes da história que eu vi aí nesse período, em que o setor da carne, o frango voltou a exportar a todo vapor. Carne bovina, carne de frango e suínos, 5,8 bilhões de reais em divisas, João. Veja aí o volume de dinheiro que está entrando na exportação agora em setembro. É esse aí que irriga a economia brasileira, paga o salário do pessoal do Supremo e ainda faz o governo gastar. O gás, da onde sai o dinheiro do gás? Paga o salário do Supremo. E aí a gente também, de vários jornalistas, várias empresas, né? Pois é. Nós estamos vendo aqui com muita dor, né? Mas era a realidade, a manchete da Folha, que ela está entrando rasgando, né? Se vingando tal qual o Alexandre de Moraes. Olha a manchete da Folha, ouça aí, Vladimir. Manchete, julgamento de Bolsonaro, 2 pontos. Moraes afirma não haver dúvida de tentativa de golpe e indica Bolsonaro como líder de grupo criminoso. Essa é a manchete que está aí na Folha de São Paulo. Então é o voto do Alexandre andando, vai entrar pela tarde, e a gente fica assim muito pesaroso e esperançoso na divergência do Fux, que também está divergindo do delator, né? Segundo o Fux, o Cid, que foi ajudante de ordem do Bolsonaro, virou delator, mudou a delação dele, segundo o Fux, 8 vezes. Que delação é essa, hein, Vladimir? Precisamos acompanhar e ter esperança. Vamos em frente, Vladimir Brandalize. É isso aí, João Batista. Amanhã nós vamos estar lá em Balsas, daí falamos de lá. Boa tarde a todos e manda imagens. Viva o Brasil, não vamos perder a esperança. Até amanhã. Depois do trigo, eu quero voltar a fazer uma nova passada, uma nova parcela da nossa enquete. O que vai acontecer com o Brasil depois dessa lambança aí, né? Nós estamos sofrendo há muito tempo, né? Muita divergência e tal. Então, participe da nossa enquete. Mas antes, Gleides, deixa eu ver o preço do trigo. Como é que está o trigo lá em Chicago, na CME? Está no vermelho hoje, sobe e desce, né? Enquanto não terminar a guerra da Ucrânia, enquanto a Rússia não se acalmar com a Ucrânia, nós vamos ver o trigo aí nessa situação. De lado, setembro está $5,03, o recuo de 2,5, dezembro 5,21, março $5,38, maio 5,49, leve queda nesta terça-feira. Muito bem, vamos ver, temos a parcial aí, Gleidson? Parcial da nossa enquete? Então vamos, como é que está a parcial? 578 votos. Pessoal, nós vamos com a enquete até o final do programa, então vamos entrando, vamos votando para que a gente possa direcionar o nosso editorial aqui. Então nós estamos perguntando, caso o Bolsonaro seja condenado no STF, o que poderá acontecer com o Brasil? A parcial de 581 votos nesse instante mostra que 6% de quem está nos assistindo diz que poderemos viver em paz e prosperidade, paz e amor. Vocês já ouviram isso em algum lugar. 2, para 14% nada mudará, tudo ficará como está. 29%, uma grande parcela, acha que a violência e o medo vão aumentar, enquanto que 51% tem a esperança que a direita vai reagir e vencer as próximas eleições. Qual é a sua opinião? Participe da nossa enquete. Seja o produtor rural muito bem informado e nos informe sobre o seu pensamento. Olha, daqui a pouco nós vamos ter o Robson Polotto conosco, direto lá da G-Trade, para falar de estratégia de comercialização, mas eu vou devolver para o Sérgio Braga para ele nos informar como é que estão os preços das hortaliças, dos hortifrutos, que é o produto básico da agricultura brasileira, que se planta de norte a sul, leste a oeste do país. Sérgio Braga, preços dos HFs desta terça-feira no ar. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti.
E com apoio do CPEA, apuração do CPEA, apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite. Captado no mês de julho, pago nesse mês ao produtor de São Paulo, a média R$ 2,69 mais 87 o litro. Ovo branco, na Grande São Paulo, a caixa de 30 dúzias, CIF, a R$ 156 mais 16 centavos. Tem a batata Asterix especial no atacado do Rio de Janeiro, saco de 25 quilos a R$ 40. Tomate, salada, longa vida 2A ao beneficiador em São José de Ubá, a caixa aberta R$ 60. E a manga Palmer ao produtor de Livramento de Nossa Senhora, o quilo a R$ 2 mais 16 centavos. Mais uma vez, a apuração do CPEA, apoio da LS Tractor. E hoje tem destaque para um produtor do Rio Grande do Sul, produtor gaúcho, produtor de bergamota. Ele já tem 4 tratores da LS e quer adquirir mais um, dessa vez cabinado. Dá uma olhadinha nesse destaque da LS Tractor de hoje. E hoje nós estamos aqui com um amigo nosso, o Christian, que é um produtor aqui de bergamota. Quanto tempo você já tem a LS na sua propriedade? A gente começou na época do importado, já tem 10 anos. São tratores que a gente recomenda muito para todo mundo da nossa cidade. Quantos tratores tu já tem lá na tua propriedade da LS? Hoje nós temos 4 tratores. Tem 45, 60, 50 e um R65. E como é que é a manutenção deles? Nossa, pense em manutenção, hein? Troca de óleo. Só isso? Muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisinha, quem sabe tu tá pensando assim no próximo lançamento, adquirir, aumentar a frota? É o objetivo nosso. O objetivo nosso é comprar um MT440 e já tá todo mundo namorando e gostando do trator, então com certeza o objetivo vai ser pegar mais um gabinado. LS, mais que solução para o produtor, né? São produtos de qualidade. Olha aqui, enquanto nós estávamos terminando esse vídeo da LS com sol bacana lá do sul do país, olha aqui a nossa janela do campo aqui, escureceu agora, está entrando uma frente de chuvas para a gente está olhando aqui no radar, é uma frente pequena, não é geral, ela está passando, ela está desde Jaú, Bauru, centro de São Paulo, passou por Botucatu, agora está em Piracicaba, chegando aqui para nós na região de Campinas, Rio Claro, deixa que chova, está uma poeira aqui, pelo amor de Deus. Vamos saber como é que está lá em Cascavel, lá na G-Trade, na corretora G-Trade, parceira do Tempo e Dinheiro, com o Robson Polotto, estrategista da G-Trade. Robson, muito boa tarde, seja bem-vindo. João, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com você. Aqui está tudo ótimo, graças a Deus.
Tudo bem. Ô, Robson, a gente precisa saber como é que você vê a posição nesse instante das commodities. Nós estamos assim sempre dizendo, olha, sem a China comprando soja nos Estados Unidos, com o pessoal aguardando melhores momentos para o milho, o mercado está de lado. No entanto, hoje nós temos uma diferença muito grande, que é o julgamento do Bolsonaro lá na STF, e o mercado também está esperando. Todo o mercado, não só financeiro, o mercado agrícola, todo mundo de lado, esperando o que vai acontecer com o Brasil. Isso pode refletir nos preços, mas essencialmente no dólar. Como é que você vê isso, Robson Polo? Ô, João, eu acho que o impacto maior disso não é nem no câmbio, nem nos preços. Ele é na confiança do agricultor. O agricultor sente esse clima de tensão, de injustiça, e ele viu o que aconteceu na Argentina quando tudo desandou para lá, né? Quando o governo perdeu a mão e a moeda lá disparou, e só se deu bem quem tinha grão na mão, quem manteve a correlação, a relação de troca, sabe? Então, assim, eu vejo que o produtor está muito inseguro, ele não tem uma confiança de vender e colocar o dinheiro no banco e ficar esperando, sabe? E aí, aquilo que você falou, o preço já não está grande coisa, então o produtor se sente mais confortável com a soja, com o milho, que ele sabe que guarda uma relação de troca com os insumos dele, do que propriamente com o dinheiro aplicado mesmo com os juros altos que nós temos hoje. Mas a desconfiança nesse sistema, e aí passa o caso do Bolsonaro junto, entendeu? Porque é falta de credibilidade. No fundo é um dilema, né? Porque o que fazer, né? Coloca o resultado do seu trabalho, da sua produção, do seu investimento no banco, aproveitar os juros, muito que bem. Mas quem garante? Como é que vai acontecer? Acho que no caso, não só especificamente das commodities agrícolas, mas também do câmbio, merecia fazer um hedge, uma segurança, fazer uma proteção de preço, Robson? Por isso, até por isso também dessa leitura que nós temos, João, de que a melhor coisa que você tem a fazer é sempre ter um volume de físico próximo de você, porque ele vai guardar uma correlação. No entanto, você precisa de liquidez, né? Então, esse balanço de quanto eu tenho de dinheiro, quanto eu tenho de grãos, é algo muito importante. E quando você vai fazer a venda, aí que a gente entra. Será que vale a pena você se reter o grão e tomar um seguro lá na frente, garantindo que essa alta que já existe na bolsa seja maior ainda do que os juros de uma venda atual e a aplicação do dinheiro? Por isso que eu digo, nesse momento, se você reter especialmente milho e comprar um seguro futuro, se o dólar acontecer de disparar, igual você perguntou, e o dólar? Beleza, tem uma ruptura, vem mais algo do governo norte-americano contra o Brasil, às vezes até alguma ruptura com o sistema SWIFT, e aí o dólar escala. Automaticamente, o grão sobe nominalmente em reais. E aí, você não vendeu, você está com ele na mão e só tem o seguro de baixa. Mas, por outro lado, a gente está com uma colheita farta, graças a Deus, foi uma ótima colheita de milho. Estados Unidos vindo com uma colheita muito boa, né? E acontece com esses juros altos, o dólar não escala, a gente continua nesse lenga-lenga. O que vai acontecer? O preço vai ficar flat, que é uma coisa que a gente vem alertando há 2, 3 meses que a gente vem conversando aqui. Quando a gente olhou para a safra brasileira muito grande, a possibilidade de esse preço não subir, ele existia. E está até hoje, o preço está de lado. Então, você se garante essa alta já tomando um seguro lá no futuro. Então, por isso que a nossa recomendação para o milho continua essa daí. Está arriscado, segura, retém. Só que se garante com preço mais alto, tomando um seguro lá na frente. Por quê? Porque aí você já está garantindo esses juros no seu bolso. Bom, sempre lembrando, nós estamos com a legenda aí mostrando o telefone para você tomar informação, saber quanto custa as suas operações, e juntos nós estamos colocando ali os nossos parceiros, que a G-Trade é ligada a uma corretora financeira que é a Critéria, uma das mais experientes, uma das mais renomadas corretoras de finanças do nosso país, que é a Critéria. Então, assim, se você for mexer com dólar, for mexer com alterações financeiras, entre lá na G-Trade, que imediatamente o pessoal da Critéria vai te atender no tocante às finanças. Então, assim, o Robson é um estrategista de grãos e a Critéria é a que apoia o Robson lá na G-Trade, tem as suas operações financeiras. Então, você tem duas referências nesse telefone que está na sua tela, 199-9813-2915,
você entra para ver e saber dos preços e ter contato com o Robson. 999813-2915. G-Trade e Critéria ligados a XP e a nós aqui ao Tempo e Dinheiro. Ô, Robson, o que você tem a dizer para os produtores que estão segurando milho? Nós estamos com março a 73,40 lá na B3. Também está na expectativa, não sabe se vai ou se cai. Não é melhor fazer uma put, fazer uma proteção para quem está segurando 50 milhões de toneladas de milho nas mãos? Não é melhor fazer um seguro de preço, Robson? A minha recomendação nesse momento, recomendação não, né? A análise que a gente faz e enxerga que a melhor oportunidade nesse momento é segurar o físico e tomar um seguro de baixa lá no futuro. Se o físico subir, você mantém ele e participa da alta. Se ele não subir, ele já subiu para você, porque você já tomou um seguro acima do preço de hoje. Porque São Paulo está 64,80, o indicador do CPE. E lá na frente está 73,5. Essa alta, nada garante que ela vai existir. E ela pode ser muito maior que isso, mas pode não existir. Você já tomando seu seguro, você já garante. Então, você vai pagar aí 3, por exemplo, no 73. Você fica a 70, né? Digamos. Então, o teu líquido de 70 para baixo está garantido. Se foi 90, não vendi. O mercado foi a 100. O dólar disparou aí, essa questão do Bolsonaro. Foi condenado injustamente. Aí o Trump veio, colocou sanções, bloqueou a gente. Às vezes o Japão parou de comprar, a Coreia do Sul, sei lá, entraram junto com os Estados Unidos, bloqueando, porque a gente não sabe o desdobramento dessas coisas. Né? E o mercado disparou. Ou mesmo, às vezes nem foi esse problema. O pessoal não conseguiu plantar o milho verão, a soja verão, atrasou. As chuvas estão previstas, mas não entrou ainda. E aí o preço disparou, porque pode faltar produto. E aí você não vendeu, você está com o produto na mão. Agora, se continuar tudo do jeito que está, aí o preço vai ficar a mesma coisa. A gente vai lá em março, está 65. Você fez teu seguro, 73, você colhe teu 73. Então, com certeza, é o que a gente entende como bom. Tá. Eu vou pedir para o Gleidson colocar um outro telefone na tela, que é o telefone do Fernando Sofiati, para o produtor que está nos ouvindo saber quanto custa essa operação que o Robson acabou de nos posicionar, que é o telefone 19971108610. É o telefone do Fernando Sofiati, assessor de investimento credenciado pela CVM, mas ele tem condições de dizer para você, nesse instante, para você fazer um seguro de preço, conforme o Robson está dizendo, está custando tanto. Ou quer fazer uma participação de alta, está custando tanto. Isso no milho, na soja, no boi, no café, enfim, qualquer commodity que você esteja operando. Eu acho que, vou repetir o telefone, para você ligar, é de graça essa consulta, 19971108610. E a conclusão que a gente tem, né, Robson, parece que está tudo de lado, né? Parece que está todo mundo no aguardo, mas as coisas estão em ebulição. Acho melhor mesmo o pessoal se movimentar, você não acha? Com certeza, João. Quando existem boas oportunidades, e o milho é uma boa oportunidade, a gente conhece muito produtor e colheu 300 sacos para o quê? Teve boa safra, né? Esse ano, mas foi bem normal isso. E a hora que você contabiliza esses valores de hoje, é uma boa rentabilidade. Não é excelente, mas é uma boa rentabilidade. Então, você proteger margem, você nunca vai quebrar por proteger margem, né? Veja o caso do boi, que a gente, tava 350, não, o produtor falou, vai 380, vai 400. Se for 400, parabéns. Toma o teu seguro aqui, só vai perder o seguro. Só que já está 316, 315. E aí, vai vir para 300? Agora, vai tomar seguro agora? Então, assim, tem que tomar. O seguro toma quando é a hora que tá boa mesmo, né? Não a hora que já tá assustado. A hora que tá assustado custa muito caro. Tá, e a posição para a soja, Robson? Porque nós estamos da dependência lá de Chicago, movimentar as cotações, subir as cotações, caso a China volte, algum momento ela virá. O que o produtor brasileiro que está se preparando para plantar, que as chuvas estão chegando, o que ele tem que fazer em relação aos preços da soja? Quanto à soja, nesse momento é o máximo de cuidado possível, né? Por quê? Porque você corre o risco da China não se acertar com os Estados Unidos e realmente o prêmio continuar firme aqui no Brasil. Tá? Então, você com prêmio firme é o que já está acontecendo agora. Hoje a gente está com um prêmio aí de 200 acima, aproximadamente, e lá para a safra tratando aproximadamente de 50 aí no fevereiro, 30 mais para frente, né? Março, 25 de abril, mas o fevereiro trata aproximadamente uns 50. A questão maior é a seguinte: quando entra a chuva, se a chuva entrar cedo, a gente tem uma colheita cedo e a capacidade de armazenagem do Brasil não é abundante. Então,
Você tem que ter o time certo de vender os estoques atuais. Então, é só monitorar para a hora que o prêmio começar a fazer a curva, né? Você sair desses estoques atuais e vender o mínimo possível da próxima safra. Só a questão logística, se possível, né? E se desfazendo agora, porque se você tem agora um produto que vale, vamos dizer aqui no Paraná, 135, e lá na safra ele vale 120, eu estou falando interior, tá, pessoal? Cada região vai ter seu próprio preço, porto diferente. Mas assim, você tem ele 10, 15% abaixo. Pô, desaloca esse, coloca esse nos juros, né? E mantenha a safra lá na mão. Se você já se obrigou a vender a safra, essa aqui e a outra por barter, às vezes teve que trocar barter, às vezes teve que fazer alguma coisa, está sem físico na mão, minha sugestão é pegar uma participação de alta nos Estados Unidos. Porque se por acaso os Estados Unidos conseguir arrumar alguma coisa com a China, eles estão com uma área um pouco menor. A gente já viu, o SE revisou de novo a área deles para baixo, está contando com uma produtividade a maior de todos os tempos, produtividade. E talvez não se confirme, né, que ainda está cedo, teve geada na Cota Norte, lógico que não influencia tanto, mas tem algumas regiões ainda precisando de chuva para fechar o ciclo, e aí a gente pode ter uma elevação sim de Chicago com qualquer acordo aí, que seja 10 milhões de toneladas que ele feche para exportar para a China, né? E aí você tem uma participação de alta por lá. Eu acho que você não pode ficar muito distante de ter produto na mão. Se você não tem o físico, você tem a facilidade de ter uma participação na bolsa. A gente tem que transmitir realmente as apreensões que nós estamos vendo. Estou aqui, enquanto você fala, estou consultando aqui as notícias, e a gente vê que a Embaixada dos Estados Unidos voltou a alertar ao ministro Alexandre de Moraes, ao STF, enfim, publicou uma notícia dando conta da insatisfação do governo americano com o andar da política brasileira de julgamento do Bolsonaro. Então, aquilo que você alertou agora, Robson, pode acontecer, né? A Magnitsky, para os familiares do Alexandre de Moraes, para os demais ministros, as coisas poderão ter uma escalada que a gente não sabe onde vai parar. Então, em resumo, é isso que eu quero terminar contigo, nesse instante, fazer proteção de preço, fazer hedge, e não ficar inerte olhando, né? Foi o que eu citei no início, né? A gente tem um modelo aqui do lado da Argentina, lógico que eles não passaram por Magnitsky, não passaram por esses casos, mas a gente pôde observar como é que o agricultor conseguiu sobreviver lá diante de toda a crise, né? Então a gente tem esse modelo para copiar e ter como experiência aí, um modelo já para ser copiado, e aqui internamente, se vier só as sanções para os ministros, ainda não é problema, porque eles que estão fazendo a coisa errada. Mas a questão é que isso aí acaba sobrando para todo o povo, né? Porque no final das contas, o ministro acaba se aposentando com salário integral, porque o Brasil é desse jeito mesmo, e o que ele fez de errado fica para trás. E quem vai pagar a conta é a gente que paga os impostos para garantir o caviar deles, né? Bem lembrado, Robson Polotto, bem lembrado. Vamos lutando e vamos nos mantendo muito bem informados. Obrigado a você aí da G-Trade e vamos continuar juntos. Até a próxima. Até a próxima, vamos em frente. Muito bem. Vamos aqui passar uma outra parcial da nossa enquete. Muita gente está participando, muitos dos telespectadores. Estamos perguntando o que vai acontecer com o Brasil depois desse julgamento esquisito, estranho, né, e injusto, na minha opinião. O que acontecerá com o Brasil caso o Bolsonaro seja condenado? Quanto nós temos? 628? 638 votos até agora. Viveremos em paz e prosperidade para 6%, 14% diz que nada mudará, 29% violência e o medo vão aumentar, e a direita vai reagir e vencer as próximas eleições, 50%, portanto, a metade dos votantes aqui na nossa enquete acreditam, têm uma expectativa muito boa e bem positiva para o nosso futuro. Tomara, e vocês, por favor, continuem votando. Vamos até o final do programa com a nossa enquete, para depois a gente ter o YouTube finalizando as votações. Mas vamos às informações primeiro do mercado de mandioca, direto do CPEA, com Fábio Isaías Felipe. Olá, vamos às atualizações sobre o mercado da mandioca, considerando os dados da semana passada. Bem, o que observamos foi uma diminuição na oferta, que aconteceu na maior parte das regiões que o CPEA acompanha, e isso muito atrelado, primeiro, à retração de produtores por conta da rentabilidade, que tem sido bastante pressionada, e também por conta de clima. E isso afetou bastante o ritmo de esmagamento na indústria,
com uma queda na ordem de 15% no caso das fecularias. E claro, né, essa menor oferta, junto com sinais de demanda melhorando, acarretou em altas nos preços, tanto da mandioca como dos derivados. No caso específico da raiz, rompeu-se a barreira de 81 centavos na média das regiões do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e subindo 2,9%. Tivemos aí a maior alta semanal dos últimos 11 meses. No caso da fécula, também tivemos uma valorização considerável para uma semana, 1,5%, ocorrendo em todas as regiões acompanhadas. E no caso das farinhas, as elevações foram de 3%, tanto para a farinha fina quanto da farinha grossa. Enfim, observamos então que o mercado ele assumiu uma outra dinâmica e pelo menos pelo que estamos observando até então, essas altas devem ocorrer também nessa semana por conta ainda de rentabilidade e também clima. Então seguimos atentos ao mercado e quarta-feira voltamos com mais informações sobre o mercado. Até lá! Obrigado pela participação, portanto, Fábio Isaías Felipe conosco. Vamos direto ao mercado do café, vamos às informações, notícias do café, Gleidson. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Depois das altas recentes, hoje devolução de parte dos ganhos, mas os fundamentos seguem aí prevalecendo, atentos ao clima também, à demanda, à produção de café aqui no Brasil, mas de qualquer forma, hoje o mercado devolveu parte das altas de ontem. Em Londres, 4.365 dólares por tonelada, fechou o café com uma queda de 1,51%, vencimento mais curto, novembro lá na Bolsa de Londres. Na Bolsa de Nova York, como é que estão as negociações nesse momento? Em linha também, em queda, 382,70, queda de 0,56% para o dezembro. Demais posições, vamos observar também nas negociações, queda em todas elas, 1,21 de queda para o setembro, a 393, dezembro 382,35 por libra-peso, recua 0,65%, março 369,15, queda de 0,81%, maio 357,70, queda de 0,96%. Esse café negociado em Nova York, lá na B3, em linha com Nova York, dezembro, vale a saca 467 dólares, queda de 1,06%, março 465 dólares, a queda de 0,31%. Quem explica o que está acontecendo nesse mercado? Qual o movimento nos próximos dias? Tendência? Bruno Labes conosco. Olá, Bruno. Olá, amigo cafeicultor. Você está bem? 9 de setembro e rumo aos 400, Bruno? Bom, pessoal, é a resistência a ser buscada com o rompimento dos 385. E eu preciso dizer, até os 400, se isso realmente se confirmar, é um pulo, tá? Conilon também avançou, mas ainda precisa romper os 4.500, mas está perto de fazê-lo, tá, pessoal? Importante falar isso. Principalmente se o Arábica seguir puxando ele como está fazendo até aqui. Bolsas podem estar precificando uma incerteza quanto ao clima do último trimestre de 2025. Alguns institutos estão dizendo que faltará chuva no último trimestre, mas outros estão dizendo que as chuvas estão encaixadas. E tem alguns dizendo ainda que nós teremos chuvas acima da média no último trimestre. Meu Deus do céu, pessoal! Muito complicado isso. Na dúvida, o mercado se protege e sobe. Mas é sempre bom alertar para aquela máxima do mercado financeiro que diz o seguinte: mercado sobe no boato e cai no ato. Portanto, cautela e canja de galinha nunca são demais. Tá joia?
Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Até amanhã. Só para poder finalizar o café, essas imagens chegaram no Café Conilon, lá no Espírito Santo, café em plena florada. Olha só que bela imagem que chega para a gente agora lá do Espírito Santo. Cafezal em flor. Vamos aproveitar também do café, vamos para o Boi Gordo, vamos às informações da pecuária, Gleidson. A B3 tem um ajuste hoje nas negociações, assim como o mercado físico teve, segundo a Scott Consultoria. Começamos pela B3, as negociações com o mercado futuro do boi gordo. Nesse momento, vamos lá, queda de 0,61%, arroba negociada por setembro, 309,25, para outubro, 315,80, queda de 1,05%. Boi gordo para novembro, 324,95 por arroba, queda de 0,87%. E o dezembro a 329,50, 0,32% de queda. Cai na B3, recuou em 11 praças hoje, segundo a Scott Consultoria, 307,50, São Paulo Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado, região sudeste de Rondônia, R$ 276,00, Tocantins ao sul, R$ 285,50, Tocantins ao norte, R$ 287,50. Mais 4 praças na sequência, começando por Marabá, no Pará, R$ 285,50 no aprazo, Redenção, R$ 282,50, Paragominas, 290,50 no prazo, e a média do Acre, 236,50 também no aprazo. Vamos direto ao CPEA, vamos saber do Luiz Gustavo Sussumo sobre as informações do mercado do boi gordo. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, a gente tem observado aqui o mercado com uma liquidez muito baixa, poucos agentes realmente negociando nessa segunda-feira. A gente vê tantos compradores, né, quanto os pecuaristas fora do mercado na segunda-feira ontem. Mas hoje a gente já vê uma definição um pouco maior, né, o pessoal voltando às compras aí, mas com essa forte tendência aí de estabilidade nos preços, né. O cabo de guerra, né, entre compradores frigoríficos, né, e pecuaristas, ele tem ficado bem estável, né? Difícil o pessoal conseguir reajustar, seja positivo ou negativamente, mas isso vai depender muito também da necessidade de compra do frigorífico, né? Agentes que estão mais abastecidos no curto prazo, trabalhando com escala um pouco maior, pressionam um pouco mais suas cotações no mercado spot, enquanto compradores que têm maior urgência aí, precisam muitas vezes reajustar até R$5, né? Dependendo da região. Esse cenário também tem sido bem limitado pela carne, né? A gente falou aqui que, apesar da liquidez baixa, ela estava conseguindo trabalhar com estoque baixo, principalmente por conta das exportações, e isso estava permitindo alguns ajustes nos preços. Esse cenário já não é mais o que a gente tem observado aqui essa semana. A gente já observou um cenário um pouco mais baixista para a carne no atacado ontem, e isso por conta justamente do avanço desse período de primeira semana, e esses agentes também tentando trabalhar com estoques baixos, né, tentando não segurar produto para não ficar estocado para a segunda quinzena, tá bom? É isso, pessoal, obrigado a todos, desejamos ótimos negócios. Obrigado a toda a equipe do CP. E antes de falarmos com o Iberville Neto ainda sobre o mercado do boi gordo, vamos àquela prévia agora, porque vamos encerrar a enquete de hoje. Vamos saber como é que estão as votações sobre a enquete caso Bolsonaro seja condenado no STF, o que acontecerá com o Brasil? Com 669 votos até agora, desce o dedo, tem um minutinho ainda para poder finalizar. Participe conosco dessa enquete. O resultado até agora, prévia. Viveremos em paz e prosperidade, alternativa número 1, com 6%. A número 2, nada mudará, ficará como está, com 15%. A alternativa número 3, violência e medo vão aumentar, com 29%. E com 50%, a alternativa 4, direita reage e vence eleições. Portanto, vamos encerrar na sequência, durante as informações do Irineu Horti sobre as negociações, né? Lá no Rio Grande do Sul, a medida provisória que liberou 12 bilhões de reais,
nós vamos encerrar. Dá tempo ainda de voltar um pouquinho mais? Tá, né? Na sequência, a gente volta com o resultado da enquete de hoje. Bom, retomando o assunto pecuária, Gleidson, agora a participação do Iberville Neto. Olá, Iberville. Olá. Até o quinto dia útil de setembro, o Brasil embarcou 15,7 mil toneladas de média diária. O recorde anterior para esse parâmetro tinha sido em agosto, agora no último mês, de 12,8 mil toneladas. Ou seja, do recorde para o volume médio diário atual, a gente está falando de uma evolução de 23%. Quando a gente fala de preço médio, o preço médio na parcial de setembro, ele está em 5.555 dólares por tonelada. É o segundo melhor preço médio na moeda americana desde o final de 2022. Quando a gente fala na comparação anual, setembro de 25 versus setembro de 2024, a evolução da média diária de volume é de 31%, de preço médio em dólares, 23%, faturamento médio diário, 61%. Então, as exportações que elas têm vindo muito boas ao longo do ano. Nós tivemos aquele susto relacionado à taxação pelos norte-americanos, mas o redirecionamento ele tem acontecido, nós estamos enviando volumes nunca antes observados, e mesmo que até o final de setembro essa média diária provavelmente dê uma acalmada, porque quando a gente começa com um tiro muito forte, isso costuma ser diluído, a gente está falando aqui de média diária que provavelmente ou possivelmente vai ser recorde por mês. Vamos acompanhando, nós só temos 5 dias úteis de 20 e poucos dias agora em setembro, mas é um melhor início de mês praticamente impossível. Então a gente está com um cenário muito positivo para as exportações, apesar da taxação dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, cabe a ressalva, que mesmo taxando, ele tem recebido produto brasileiro em volumes menores, mas tem recebido nesses últimos meses já sob as taxas. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Um abraço para você também, a toda a equipe. Bom, já vamos finalizar a enquete de hoje, os resultados daqui a pouquinho, mas antes, lembramos mais uma vez que ontem, durante o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, eu ouvi Irineu Hort, que é presidente da ProSoja no Rio Grande do Sul, sobre a medida provisória que libera 12 bilhões de recursos aos produtores endividados lá no Rio Grande do Sul, em parte, né, porque esse volume, essa cifra não atende a todos os produtores que estão numa situação deplorável por lá, mas resolve também, ajuda, é um alento, isso quem diz é o próprio Irineu Hort, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. Acompanhe um trechinho dessa entrevista. Só que, nesta medida provisória, o valor reduziu de 30 para 12 bilhões e as taxas de juros foram 6, 8 e 10%, de acordo com o tamanho da atividade do produtor. Aí, a dificuldade que vai ter, já houve, do ano 24 para cá, vários acertos com o governo e várias coisas pequenas, sempre insuficientes, foram acontecendo. Alongamento por 3 anos, por 4 anos e tal. Então, muitos se enquadraram nessa situação, mas nem todos. Agora, neste momento, segundo o levantamento, Sérgio, da FAMURS, aliás, da Farsul, não da FAMURS, da Farsul, nós ainda temos 61 mil produtores que estão com a situação irregular. O recurso total para esses 61 mil produtores é na ordem de 28 bilhões que ainda faltariam. Saiu 12. Vai resolver em parte? Sim, mas não a todos. Então, o governo também anunciou uma outra medida, junto com esta medida provisória, que quem exceder dívidas de 3 milhões de reais poderá pegar recursos recursos livres dos bancos, onde seguramente deverá ser a taxa Selic mais 3 ou 4%, o que vai chegar a 18, 17, 18, 20% ao ano. Então, só que tem uma coisa, agricultura, do jeito que está o preço das commodities, Sérgio, não existe atividade agrícola neste momento que possa te dar um resultado na ordem de próximo a 20% para pagar juros. Você vai praticamente trabalhar para empatar se der safra boa. E se der problema, vai continuar, vai elevar a conta. Então, a íntegra dessa entrevista você encontra no Clube do Tempo e Dinheiro. Vá lá, acesse e faça parte também do Clube do T&D. Bom, nós temos já o resultado final computado pelo YouTube da nossa enquete de hoje.
com 670 votos. A pergunta foi: caso Bolsonaro seja condenado no STF, o que acontecerá com o Brasil? A alternativa número 4, a direita reage, vence as eleições com 50%. A alternativa número 3 teve 29%, violência e medo vão aumentar. A alternativa número 2 teve 14%, nada mudará, ficará como está. E a alternativa número 1, viveremos em paz e prosperidade, com 5%. Portanto, a enquete concluída e nós vamos acompanhar, damos continuidade, ainda monitorando tudo o que acontece em mais um dia de julgamento lá no STF de Jair Bolsonaro. Amanhã a gente traz outras informações, essas informações atualizadas e todas as informações sobre o agronegócio, mercado financeiro, a partir das 12h30, na próxima edição de amanhã do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, nosso muito obrigado e continue conosco nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Até amanhã! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora: entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.